Você já fez exame ou levou algum susto com o resultado que pensou que estava doente, gente? Remédios, vitaminas, suplementos, aí saiu tomando tudo. Até hormônios podem alterar exames sem indicar, de fato, um problema de saúde. Mas como é que isso acontece? Como é que ali um resultado de um exame de sangue, por exemplo, pode apontar uma doença ou uma deficiência de alguma vitamina? Vamos entender melhor, de fato, como funciona? Ao vivo com a Eliana Gonçalves, que tem as informações para a gente. Eliana, quais os cuidados que a gente pode ter ao realizar exames e principalmente ao ter o resultado desses exames, né? Tem muita gente que usa a internet hoje como médico para fazer essa análise e não funciona assim. Menina! Verdade, viu, Sofia? Tem gente que recebe o resultado dos exames e corre lá para a inteligência artificial para tentar ler esses exames, o que é totalmente errado. Só o médico é que vai poder interpretar o resultado desses exames. Em relação aos cuidados, como você perguntou, é importante seguir as orientações do médico. Se for um exame em jejum, que observe o horário do jejum, né? E um detalhe que a gente vai tratar agora nessa entrevista é informar ao médico se está tomando algum medicamento, alguma suplementação, alguma vitamina, porque isso pode interferir no resultado dos exames. Quem está aqui comigo ao meu lado é o doutor Djairo Araújo, que vai falar para a gente a respeito disso, dessa interpretação e dessas influências também desses terceiros, digamos assim, no resultado dos exames. Doutor, bom dia, obrigada pela presença aqui na TV Gazeta. E eu queria que o senhor começasse falando justamente sobre isso. Quando o exame vem alterado, não significa necessariamente que a pessoa está doente, né? Pode acontecer também. Bom dia. Bom dia, Eliane. Bom dia, Sofia, Raj, todos que nos acompanham no Bom Dia. Isso mesmo, não necessariamente quando a gente tem um exame alterado significa alguma doença. Nós podemos dividir basicamente em 3 grupos. Quando os exames estão alterados e você pode ter uma doença, quando os exames estão alterados e você tem uma doença e quando os exames estão alterados e você não tem nenhuma doença. Eu vou começar exemplificando o primeiro tipo. Por exemplo, você toma a creatina, que é um suplemento que por muito tempo foi terrorizado muita gente, e a creatina ela pode ter alteração em uma função renal que é a creatinina, mas não necessariamente significa que você tem algum problema nos rins. A creatina inclusive é um dos suplementos mais utilizados. Outra questão é, por exemplo, quando você toma algum suplemento, como por exemplo, você faz uso de testosterona e você tem um aumento da espessura, o seu sangue ele fica mais grosso e pode favorecer infarto, AVC. Então, assim, a gente tem o aumento do hematócrito, que é uma das funções dos dados do sangue. E aí sim, uma alteração no exame de sangue pode significar a doença. Outro exemplo, que seria o terceiro grupo, seria o uso da biotina, que é um suplemento muito utilizado para as pessoas que querem fortalecer o cabelo, as unhas. E o exame que pode vir alterado é o exame da tireoide, mas não significa que você tenha doença por você estar fazendo uso da biotina. Isso nada mais é que uma alteração nos exames que são feitos e acaba falseando essa alteração, e isso precisa, como você falou, ser visto e acompanhado pelo profissional de saúde. Lembrando que a gente não trata exames, a gente trata o paciente. Doutor, perfeito essa colocação. Agora, isso também pode mascarar alguma doença de repente? Perfeitamente. Às vezes a gente acha que os exames estão normais, mas existe uma alteração que precisa ser investigada. Um exemplo bem prático. Quando uma pessoa chega na emergência com a dor no peito e existe uma suspeita de infarto, por mais que os exames mostrem, como por exemplo um eletro, os exames de sangue mostrem que está normal a situação, mas na verdade você pode sim estar tendo um infarto e o médico que te acompanha irá solicitar exames mais específicos para observar se aquilo realmente é um infarto ou não e tratar. E mesmo que o exame dê normal, com a sintomatologia do paciente, a gente precisa tratar. Então eu reforço a importância do profissional de saúde para que ele possa investigar, juntar os dados, ver você como um todo. Afinal, você não é um exame que dá alterado. E os exames eles só precisam ser solicitados se forem necessários. Essa nossa cultura atual de solicitar páginas e páginas de exames, não há necessidade, às vezes cria mais problemas do que soluções, porque a gente precisa investigar o que está acontecendo e não trazer vários dados, como você falou. A gente tem a inteligência artificial que pode correlacionar esses dados. Antigamente nós tínhamos o Dr. Google, que a gente colocava um sintoma e ele trazia um problema bem mais sério, aterrorizava as pessoas que viam. Então qual é a principal orientação? Se você percebe que tem alguma
alguma coisa de errado, procure um médico, um profissional de saúde para te orientar. E caso não esteja sentindo nada de errado e você precisa fazer os exames de rotina para verificar se a sua saúde está tudo bem. Pois é, eu me coloco nesse lugar de paciente porque, para mim, eu só saio do médico satisfeita se tiver ali aquele monte de exame solicitado, né? O que seriam esses exames de rotina? E eu aproveito para perguntar também qual a importância de que eu informe absolutamente tudo do que eu estou tomando, mesmo que seja na academia, no dia a dia, alguma coisa que eu peguei no balcão da farmácia, de repente. Qual a importância disso também? É super importante, porque a gente acha que um chá que a gente está fazendo uso, os fitoterápicos, né, que a gente acha que é da natureza, não vai ter alteração nos nossos exames e vai sim, a gente precisa correlacionar. Como você mesma falou, uma das partes mais importantes da consulta médica é a anamnese. O que é a anamnese? É a conversa que a gente tem com o nosso paciente. A gente vai perguntar todos os sintomas, como é que está o sono dele, como é que está a alimentação, a cor do xixi. Então, assim, são várias informações que precisam ser juntadas para que você possa ser visto como um todo. E não apenas um exame. A gente, como você falou, a gente se sente satisfeito quando faz vários exames. Essa cultura disseminada é uma cultura errada. A gente só precisa solicitar exames caso forem necessários. Então, precisa ficar bem tranquilo, procurar um profissional de saúde que você tenha confiança, porque o primeiro passo do tratamento é a confiança no profissional que está te atendendo. O senhor falou dos chás que a gente toma, dos fitoterápicos, né, dos suplementos, vitaminas, enfim. Eu poderia suspender essa medicação sabendo que eu vou fazer o exame, sei lá, daqui uma semana eu suspendo para não dar nenhuma alteração no exame? Ou não é recomendado, é bom fazer com tudo isso mesmo para analisar alguma questão? Você sempre tem que informar. Como, por exemplo, eu falei no começo, da biotina. Na biotina, se você for dosar a função da tireoide e não especificar para o laboratório que você está usando esse tipo de substância, ele não vai usar o reagente correto. O que seria o reagente? É o que mostra o nível de alteração que pode ter na sua tireoide. Então, precisa ser informado. Outro exemplo, fugindo um pouco do assunto, é se você for fazer um procedimento cirúrgico. Às vezes, a gente vai fazer uma cirurgia e não informa algumas medicações que está tomando para o anestesista, porque acredita que não fará efeito. Um chá de hibisco que altera a nossa função renal, vários outros chás que podem dar alterações nos nossos exames. Então, o certo é sempre você procurar o profissional de saúde, informar tudo o que você está usando, seja de suplementos, seja de medicações, porque o profissional precisa saber para poder correlacionar. Às vezes só descobre após a alteração no exame. Você vê o seu exame alterado, já chega desesperado na consulta com o profissional e o profissional vai entender que você está usando aquele suplemento depois que o resultado já chega. E outro ponto muito importante, o exame que o seu vizinho, que o seu amigo faz, não é a mesma necessidade que você tem. O remédio que o seu colega está tomando, seu familiar está tomando, não é o mesmo que você precisaria caso seja necessário. Então, é individualizar, você procurar o atendimento profissional para que ele perceba o que precisa, o que é necessário para você e, caso necessário, você faça o tratamento correto. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas informações. Aprendi bastante com essa entrevista do senhor. Eu que sou a louca do chazinho, dos fitoterápicos, das suplementações. Quando o farmacêutico oferece, leve esse. Levo esse também. Mas aí fica aí o alerta, né, gente? Informar o médico, informar também no local, no laboratório, né, onde eu vou fazer o exame, para qualquer alteração. E principalmente, né, gente, não recorrer ao ChatGPT, ao doutor Google. Leva, devolve os exames para o médico, que ele é que vai analisar tudo direitinho e vai dar o diagnóstico, seu parecer ou dizer que está tudo bem, siga a sua vida tranquila. Sofia Raj, é com vocês aí no estúdio. Valeu, Eliana. Obrigada, viu? Com certeza. A gente hoje tem a tecnologia como aliada, né? Mas não substitui, gente, os anos de informação, os anos de estudo, de graduação, de residência dos médicos. Então, é isso que a gente tem que alinhar-se, né? A tecnologia somada ao conhecimento deles. Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém, né? Que recorre lá ao ChatGPT, né? Para tirar alguma dúvida. Tô com dor de cabeça, tô sentindo isso. Aí manda lá uma mensagem no ChatGPT para ver o que é que ele vai indicar, né? É verdade. Todo mundo conhece. Essa questão da suplementação e muitas vezes dos fitoterápicos que a própria Eliana faz uso e comentou com o doutor, é muito importante, porque às vezes a gente acha que tudo que é bom a gente pode usufruir, a gente pode consumir, que vai sempre somar. Mas na realidade não, gente, porque tudo em excesso pode trazer um prejuízo. Até mesmo uma vitamina que o nosso próprio corpo produz. Também depende de caso para caso, né? Exatamente. De pessoa para pessoa, né? E ali tem
tem alguma função no nosso corpo. Se está um pouco desregulado, pode trazer prejuízo, ou para mais ou para menos, né?